Muito bem, tudo bem? De volta. Vamos, enfim, dar início aqui ao nosso Direito do Trabalho 2. Como eu disse a vocês no vídeo de apresentação do plano de ensino, o primeiro tema a ser trabalhado neste semestre, na nossa disciplina, é a alteração do contrato de trabalho. Alguém poderia dizer, mas é possível mudar as regras do jogo enquanto ele é jogado? É possível mudar aquilo que foi anteriormente pactuado? Sim, em alguns aspectos. E até para que o contrato tenha uma certa flexibilidade para que vá se adaptando a algumas circunstâncias, é importante que se possibilite, que seja, né, viável alguma alteração. Alteração não significa precarização. Essa alteração pode ser um aumento salarial, por exemplo, ninguém vai querer discutir. Ou em regra, ou na maioria das vezes, ninguém vai se opor a um aumento salarial. Não aceito esse aumento, acho que não sou dele merecedor. Né? É raro disso acontecer. Quando alguém propõe um aumento, você aceita na hora, fica muito feliz, grato, agradecido. Né? Eu vou analisar com vocês, pessoal, as hipóteses de alteração, as regras vigentes a respeito. Mas nós vamos precisar fazer um exercício depois, ao final, e eu vou deixar para fazer separado, exatamente para que você conheça a dinâmica, conheça como que o direito do trabalho regula a possibilidade de alteração do contrato. Mas nós vamos ter que dar uma palavrinha a respeito do direito do trabalho de hoje, do direito do trabalho dos tempos de pandemia. Eu costumo chamar do direito de trabalho emergencial dos tempos de pandemia. Alguns autores chegam a dizer até que é um direito do trabalho agônico, porque dizem que o direito do trabalho está agonizando nos tempos da pandemia, porque muita coisa tem sido legislada, proposta, que rasga praticamente o que está na CLT, na jurisprudência consolidada, e o jogo está seguindo. Então, nós vamos ver que eu vou tratar de requisitos para a alteração de um contrato, e na lei que foi aprovada recentemente, conversão da medida provisória 936 em lei, a 927, que foi a primeira medida provisória dos tempos de pandemia, não foi convertida em lei, caducou, né? O prazo dela se expirou. Porém, também não houve decreto que regulamentasse as relações estabelecidas na vigência da medida provisória. E se o decreto não vier, e acredito que não venha, as relações constituídas na vigência da medida provisória continuarão sendo por ela regidas. Então, essas regras que valeram por 120 dias ou um pouco mais, teve uma prorrogação, ela veio de março até julho deste ano. Março, abril, maio, julho, praticamente 5 meses de vigência dessas regras, não convertidas em lei, mas muita coisa se estabeleceu ali. Muitas condições, muitas negociações foram feitas à luz da medida provisória enquanto ela estava em vigor. E se você parar para pensar, então esses efeitos são ad eternum, quer dizer, o que aconteceu ali vai continuar sendo regido pela medida provisória, embora ela não esteja mais, a 927, em vigor, né? Não esteja, seus preceitos não estejam mais valendo. Mas se você parar para pensar, você está no antepenúltimo semestre do seu curso. Em 1 ano e meio você se forma. E isso pode acontecer com você já na OAB na mão, se você fizer a OAB. Então, é possível que no início de 2022, alguém dê entrada no seu escritório de advocacia com alguma reclamação, alguma queixa a respeito de condições de trabalho estabelecidas na vigência da pandemia, nos tempos de pandemia e na vigência da medida provisória 927, e que você vai ter que orientar essa pessoa com base nesse texto que vigorou por poucos meses, mas vai ter seus efeitos estendidos para o futuro. Então, até na sua vida, no início da sua carreira como advogado ou advogada, você poderá se ver envolvido com alguma coisa da medida provisória. É evidente que nós não vamos dissecar a medida provisória em si, mas nós vamos buscar ali analisar como
que o legislador, nesse tempo de pandemia, de certa maneira, flexibilizou a regra do jogo, permitindo alterações fora dos padrões normais. Então, a gente começa com o normal, para depois ver o novo normal, né, que o pessoal fala aí nos tempos da pandemia, o novo normal. Enfim, vamos ver como que as coisas normalmente são, para depois entender por que no tempo da pandemia está diferente. Se eu não conheço como é, eu não vou saber se é diferente ou não nos tempos de pandemia. Então, nós vamos analisar bonitinho a doutrina tradicional sobre a alteração do contrato e fica para o momento final dessa aula 1. A aula 1 é a alteração do contrato de trabalho. Nosso momento final será a análise da alteração do contrato nos tempos de pandemia. É certo que essa aula 1 será dividida em 2 ou 3 vídeos, eu não tenho como prever exatamente o tempo de duração, mas nós vamos começar aqui agora. Esse vídeo vai ter por volta de 30 minutos, ou algo assim, e um pouquinho mais. E certamente não vamos esgotar a matéria. Então, aí você vai esperar a parte 2 desta aula 1, onde eu acredito que finalize e também apresente uma fala final sobre a questão das alterações possíveis em tempo de pandemia e seus requisitos. Sem mais delongas, vou compartilhar com vocês o material da aula, que já está lá no AVA, você já consegue acompanhar. Vou ficar um pouquinho maior aqui para você me ver melhor, ajeitar os óculos, ele fica caindo, esse óculos ele tem que ficar certinho aqui, por causa dos... Tem 3 níveis de grau aqui, que eu estou ficando até às 11, viu? Mas, enfim, tá aí. Alteração do contrato de trabalho, modificação do contrato. Eu começo fazendo uma reflexão sobre o artigo 444 da CLT, para observar que os contratantes, empregado e empregador, mesmo na celebração do contrato e na definição de suas condições, uma possível alteração, eles têm uma autonomia de vontade consagrada, mas essa autonomia ela é limitada. Olha só o que diz o artigo 444 da CLT. Eu estou procurando trazer todos os textos de lei, súmula, orientação jurisprudencial, OJ, né, do TST, para o nosso material, porque fica mais fácil, a gente analisa junto, né? Mas não perca a familiaridade com o código para consultar, né? Quando você estiver fazendo seus estudos. Artigo 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas. Se parasse nesse ponto, ia ser uma liberdade imensa. Podemos combinar o que a gente quiser, vale tudo. Como diria a música do Tim Maia lá, vale até dançar homem com homem e mulher com mulher. E tudo vale, né? Livre estipulação das partes. Só que essa livre estipulação não passa do próximo período do artigo, que diz assim: as relações contratuais podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Então agora já é uma enorme limitação. Aquilo que era livre estipulação agora ficou com uma liberdade desse tamanho. Por quê? O 444 está dizendo assim: olha, empregado e empregador, vocês podem negociar o que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, mas não pode contrariar a CLT. Ou seja, não pode, aqui essa expressão esquisita, né? Em tudo quanto não contravenha. Em tudo quanto não, né, se oponha, ou seja, conflitante com as disposições de proteção ao trabalho. Leia-se, legislação trabalhista. Aquilo não pode contrariar a lei. Tem que obedecer à lei trabalhista, que é uma lei que vem para estabelecer um patamar mínimo ali, civilizatório para o trabalhador, e, portanto, são as disposições de proteção ao trabalho. Além da lei, quando você for negociar empregado e empregador, você não pode também contrariar contratos coletivos. Existe contrato coletivo no Brasil?
Não, já vimos isso no primeiro semestre. O Brasil não disciplinou o contrato coletivo, que tem prestígio em alguns outros países. Quando eu leio o contrato coletivo na CLT, eu tenho que fazer uma autocorreção e ali entender que eu estou falando de acordo coletivo de trabalho ou de convenção coletiva de trabalho, ou seja, os instrumentos normativos produzidos pela via da negociação coletiva. Então, quando empregado e empregador vão negociar individualmente, o que eles estão estabelecendo não pode contrariar a legislação trabalhista, e não é só CLT, né? Legislação extravagante, normas que vêm da OIT e que são ratificadas no país, né? Cláusulas convencionais da OIT, devidamente internadas em nosso ordenamento. Então, lei em sentido amplo, as leis trabalhistas, os instrumentos negociados, acordo e convenção, e também as decisões das autoridades competentes. Essas decisões das autoridades competentes fazia mais remissão às deliberações do Ministério do Trabalho, do extinto Ministério do Trabalho, hoje uma secretaria dentro do Ministério da Economia, mas que edita portarias e recomendações que também orientam quanto à execução e à aplicação das normas trabalhistas. Então, basicamente, o 444 faz menção a esses 3 pontos de limitação da autonomia da vontade das partes. Vocês fazem o que vocês quiserem, desde que não contrarie a lei, instrumentos coletivos e orientações, decisões das autoridades competentes, leia-se atos e regulamentos do Ministério do Trabalho, né? Porque é quem cuida da matéria trabalhista no âmbito do executivo. Eu não apaguei e deixei aqui para falar de propósito com vocês, para que a gente tenha a oportunidade de lembrar, uma vez mais, da existência do chamado trabalhador hipersuficiente. Todo o direito do trabalho foi construído e a legislação de proteção foi construída e surgiu por conta do reconhecimento de que na relação de trabalho nós temos uma relação economicamente desigual. Empregador e empregado, detentor do capital e aquele que só tem a força de trabalho e que depende do salário para sobreviver. Essa relação econômica desigual, com a proteção estabelecida para o direito, e aí eu protejo o empregado em detrimento do empregador, eu busco estabelecer, então, o equilíbrio. Uma compensação jurídica para a desigualdade econômica, né, ser anulada e as partes ficarem no mesmo patamar, num patamar de igualdade. De uns tempos para cá, podemos dizer que da reforma trabalhista para cá, o que a gente verifica é uma análise de que essa diferença econômica, empregador-empregado, por vezes não é tão grande. Ela é mais próxima ou até inexistente, quando se fala de um autoempregado, um empregado que tem um bom nível intelectual e salarial. Já tive a oportunidade de dizer para vocês que até penso e discordar, né? Ouso discordar dessa análise de que quem ganha mais e tem mais condição intelectual não precisaria de uma proteção jurídica, até porque quanto mais alto, maior o tombo, né? Você analisa nesse momento de pandemia quantos profissionais muito qualificados estão absolutamente em pânico com a possibilidade de perder o emprego. Muitos aí numa faixa salarial e com uma certa idade que não vislumbram qualquer recolocação no mercado em condições próximas às vigentes, né, na atual relação de emprego. Então, é um profissional, um empregado que fica muito acuado, não oferece nenhuma resistência na negociação por simplesmente medo de perder o emprego. E é exatamente por isso que o direito de trabalho existe, porque o empregado precisa do trabalho e ele faz qualquer coisa para ter o trabalho. Só que ele não pode também se sujeitar a condições, né, de exploração. Só que o legislador, ultimamente, tem achado que tem alguns empregados que não precisam tanto de ajuda, né, que seriam esses hipersuficientes. Então, nessa linha de o que pode contratar, o que pode combinar entre um e outro,
ao artigo 444, que nós analisamos, foi acrescentado um parágrafo único, e quem acrescentou foi exatamente a famosa Lei 13... Opa, para onde que eu fui? Nossa, esqueci. Foi exatamente a famosa Lei... Oh, meu Deus, deixa eu voltar. 13.467, que você vai ver aí embaixo, 2017, que é a Lei da Reforma Trabalhista, para dizer que a livre estipulação a que se refere o caput do artigo, que é o 444, todo mundo é livre, mas dizia que tinha limitação na lei, nas normas coletivas e nas decisões de autoridades competentes. Essa livre estipulação aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação. O que é o 611-A? É o artigo também incluído pela reforma trabalhista que previu e estabeleceu a prevalência do negociado sobre o legislado, mas o negociado coletivo. O 611 trata de acordos e convenções coletivas. E quando é que essas normas negociadas entre sindicatos ou entre sindicato e empresa, quando é que elas vão, ou em relação a que matérias poderá haver a prevalência da negociação sobre a lei. Antigamente, o que se negociava tinha que ser dentro dos limites da lei. Agora, eu posso negociar diferente e, em relação a essas matérias, aquilo que eu negociar vai se sobrepor à lei. Só que o 611-A fala de negociação coletiva com os trabalhadores representados pelo sindicato. Aí o parágrafo único do 444 vem dizer o seguinte: as hipóteses do 611-A, aquelas matérias em que o negociado vai prevalecer sobre o legislado, se aplicam aqui com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os próprios instrumentos coletivos. Olha só, o 611-A fala que eu posso fazer um acordo coletivo que vai prevalecer sobre a lei. Agora vem o parágrafo único dizer assim: em relação às mesmas matérias que estão lá no 611-A, poderá haver uma negociação individual em que a eficácia, né, vai ser de preponderância até mesmo sobre o instrumento coletivo. Então, eu não vou ter que observar nem a lei e nem instrumentos coletivos. Por quê? Porque no 611 o coletivo prevalecia sobre a lei. Agora eu tenho uma negociação individual que vai prevalecer sobre o negociado, que prevalece sobre o legislado. Então, uma negociação individual muito forte, muito ampla, com poder, um alcance material enorme. Mas quando que isso vai ser possível? No caso de empregado portador de diploma de nível superior, você daqui a 1 ano e meio, e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite do máximo dos benefícios do regime geral da Previdência. Algo em torno de R$12.000, pouco menos. Então, R$12.000 por mês, mais diploma de nível superior, o que o parágrafo único do 444 está dizendo é assim, ó, te vira, meu amigo. Vai lá negociar com o seu empregador porque você é maior, vacinado, inteligente, ganha bem, não tem nenhuma necessidade econômica. Como não? Depende do salário do mesmo jeito. Mas é o que o parágrafo único do 444 vislumbrou. Então, quando eu falo de alteração do contrato, eu tenho que ter em mente aí que existe uma janela, uma porta, um portal aberto pelo parágrafo único do 444 em relação a esse tipo de trabalhador, o chamado trabalhador hipersuficiente, ok? Ele ficou bem desprotegido, jogaram mesmo ali aos leões e se vira lá, vai lá negociar, né, com a força que você tem ou não tem. Pois bem, é uma exceção, é verdade, né? Não podemos dizer que a maioria dos trabalhadores no Brasil tem diploma de curso superior e ganha cerca de 12.000 ou mais por mês. Então, nós temos que ver aqui qual é a regra geral. E a regra geral da disciplina da alteração do contrato vem pelo artigo 468 da CLT, que tem a seguinte... Opa, o que eu fiz aqui? Projetei o meu WhatsApp para vocês? Meu Deus, deixa eu tirar aqui
e voltar novamente com a publicação. Cadê minha aula? Está aqui. Voltou. Muito bem. Espero que não tenha dado nenhum problema na nossa gravação. Diz o 468 que é o artigo que disciplina geral, de forma geral, a alteração do contrato. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Notem, um artigo bem claro, mas com alguma complexidade para que a gente identifique, primeiro, quais são os requisitos para uma alteração lícita do contrato. E segundo, qual é a consequência da não observância desses requisitos. Portanto, para alteração, né, num contrato individual de trabalho, essa alteração só será lícita, primeiro, se houver mútuo consentimento. Ou seja, se empregado e empregador estiverem de acordo com aquilo. Se for da vontade dos dois. E aí veio o ditado: quando um não quer, dois não brigam. Não. Quando um não quer, dois não alteram um contrato de trabalho. Porque eu preciso do mútuo consentimento. Isso vai ser interessante para estudar as alterações no tempo de pandemia. Por quê? Porque a maioria das normas fala, depende de acordo individual entre empregador e empregado. Mas quem é que vai falar não para uma suspensão de um contrato? A empresa está fechada, não produz. O empregador fala que é o único meio de manter o seu contrato. Você fala não e vai, então tá bom, então vou ter que rescindir já. E aí você perde o emprego também. Vai ajudar alguma coisa a perder o emprego? Não vai. Vai deixar a coisa mais complexa, né? Mais difícil. Como é que você vai arrumar um emprego em tempo de pandemia? Que não dá nem para fazer uma entrevista, né? Fazer entrevista aqui pelo quadradinho. Até alguém já falou no mundo em quadradinhos que a gente está vivendo, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A gente fica falando, estou meio destreinado, né? Voltando de férias. Enfim. Então, nós vamos ver que o direito do trabalho pandêmico prevê lá, acordo entre empregado e empregado. Em algumas situações nem exige, hein? Por exemplo, na medida provisória 927, que não virou lei, ir para teletrabalho, alguém que trabalhava presencialmente na empresa e converter em teletrabalho, não dependia da concordância. O empregador falou, vai para casa, vai para casa. Nesse caso, nem a concordância precisava, nem o mútuo consentimento. Podia ser determinado unilateralmente. Mas, em outros casos, se prevê aí o mútuo consentimento, mas é um consentimento adquirido aí pela própria pressão do momento, não correspondendo exatamente à vontade do trabalhador. Mas é o que tem para hoje, ele acaba aceitando. Aí você vai olhar para o 468 e vai falar assim, é suficiente para proteger o trabalhador, prever que ele precisa concordar com a mudança? Dessa forma, então está garantido. Se ele não concordar, não acontece, então não vai ter mudança prejudicial a ele. Não é suficiente. Porque, olha, mútuo consentimento eu posso conseguir na pressão, na ameaça, né? Fulano, quero reduzir seu salário. E nós sabemos que não pode reduzir salário, não ao menos individualmente. A Constituição prevê a irredutibilidade salarial. Mas eu não posso ganhar menos, não concordo. Que pena que você não concorda, né? Porque tem tanta gente lá fora precisando de emprego que eu tenho certeza que aceitaria trabalhar por um pouco menos. Então, eu vou ser obrigado a desligá-lo para poder contratar outra pessoa pagando menos. Pensando bem, né? Acho que eu até ganho demais mesmo. O que não está sobrando é porque eu sou meio gastão, acho que eu consigo readaptar minhas finanças. E pelo receio de perder o emprego, eu estou aceitando qualquer coisa, até diminuir salário. É bem verdade que uma negociação nesse sentido não seria válida, até porque eu vou ter o outro requisito, né? O mútuo consentimento eu até consigo, na pressão, né? Eu consigo alcançá-lo. Mas olha só como o legislador é sábio. Não basta o mútuo consentimento. Além do mútuo consentimento, ainda assim, só será lícita a alteração desde que não resultem
direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, ou seja, a alteração não poderá, ainda que tendo a anuência do empregado, e em regra, porque tudo que nós temos visto atualmente são situações prejudiciais ao trabalhador, mas que a alteração acaba sendo válida por conta da pandemia, mas em momentos normais, em situações normais, não emergenciais nem pandêmicas, a alteração só poderá ser por mútuo consentimento e desde que não resulte prejuízo direto ou indireto ao trabalhador. Você pode estar tendo um déjà vuzinho aí de já ter ouvido falar desse 468. Já ouviu sim. Quando você estudou o princípio da condição mais benéfica, subprincípio do princípio da proteção. A condição mais benéfica previa e condições alcançadas pelo contrato individual de trabalho, este contrato que agora nós estamos querendo alterar aqui pelo 468, ou ainda pelo regulamento interno da empresa, não poderiam ser alteradas em prejuízo do trabalhador. Aquilo que o empregado alcançou pelo contrato individual ou pelo regulamento da empresa de quando na época que ele entrou, isso integra o seu contrato de trabalho de maneira que alterações prejudiciais não o afetarão. Então, foi lá que você ouviu falar do 468. Então, além do mútuo consentimento, eu preciso que essa alteração não me cause prejuízo. Há quem identifique aqui um princípio autônomo, nem um subprincípio, nem um desdobramento da condição mais benéfica. Há autores que sustentam a existência do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, como um princípio autônomo. Né? Nós não estudamos assim, nós seguimos a linha e as lições do Américo Pla Rodrigues, que não identifica esse princípio de forma autônoma, muito embora seja algo que na condição mais benéfica surta aí o mesmo efeito. Mas para alguns autores se extrai do artigo 468 da CLT um princípio de que não se pode alterar contrato individual de trabalho de forma lesiva ao trabalhador, porque isso viola o próprio artigo 468 da CLT. E o que acontece? Se ainda que o empregado tenha assinado lá porque foi pressionado tanto, a alteração lhe traz prejuízo. Ela é ilícita. E sendo ilícita, o que vai acontecer? Ela não deve gerar nenhum efeito, ela é nula. Né? É o que diz a parte final, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Por mais que o empregador tenha feito a alteração, o empregado não tinha força para resistir naquele momento. Mas, um tempo depois, acabou sendo mandado embora, ele ajuiza uma ação e fala assim, olha, lá atrás, meu empregador fez uma mudança no contrato com a qual eu não concordei porque ela foi prejudicial. E eu tive o prejuízo X com essa alteração. Vai se apurar, desde a alteração até o fim do contrato, qual foi o prejuízo e, declarando nula aquela alteração, mandar o empregador pagar toda a diferença. Evidentemente, se a questão não estiver prescrita. Né? Normalmente, quando é uma alteração assim pontual, a prescrição é analisada de forma total. Conta-se da alteração 5 anos para você poder reclamar. Ou se o contrato acabou nesse meio tempo, da extinção, 2 anos. Desde que a alteração esteja nos 5 anteriores, para você poder discutir a alteração. Fez uma alteração lá atrás, você ficou 10 anos na empresa, aí mandou embora e agora você vai querer discutir, você corre o risco de ver reconhecida uma prescrição aí, né? Prescrição total, porque se tratou de um ato único, uma alteração do contrato, em relação à qual você teria que manifestar objeção dentro do prazo prescricional de 5 anos. Pois bem, então nós estamos aqui com o principal da alteração do contrato numa situação de normalidade, sem lembrar de pandemia, sem lembrar, né, de situações emergenciais. O contrato só muda se as duas partes quiserem, ainda assim, se não houver prejuízo para o empregado. Havendo prejuízo ou se não houve mútuo consentimento, a alteração é nula e volta-se ao estado inicial, se o contrato estiver em vigor, ou apura-se o que houve de prejuízo para que o empregado seja ressarcido em relação a isso, se ele já saiu. Muito bem.
A doutrina, quando estuda a alteração do contrato de trabalho, vai falar para a gente de um tal de ius variandi. O que é o ius variandi, identificado aí na doutrina por essa expressão latina? É uma faculdade concedida ao empregador de realizar pequenas, eu já vou dizer pequenas modificações e variações na prestação de serviço, com fundamento no poder diretivo que o empregador tem. De onde vem o poder diretivo? O poder diretivo está para o empregador como a subordinação está para o empregado. Ora, se para ser empregado um dos requisitos é estar subordinado a alguém, o poder diretivo é aquilo que é concedido ao empregador por essa relação de subordinação. Daí o artigo 2º da CLT dizer que o empregador é quem admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Dirige, direção, poder diretivo. Estabelece essa relação de subordinação do empregado ao empregador. Nós acabamos de ver que o 468 diz que o contrato só muda se houver mútuo consentimento e desde que não haja prejuízo ao empregado. O ius variandi é o campo, né, do tema da alteração em que se prevê a possibilidade de algumas pequenas alterações serem feitas pelo empregador, ainda que o empregado não concorde, ou sem depender de anuência do empregado, porque no âmbito do poder diretivo do empregador. O mais difícil disso tudo é encontrar esse limite. Até onde o empregador pode estabelecer alterações unilaterais e a partir de quando o mútuo consentimento será necessário. Essa é a grande dificuldade no tema do ius variandi. Aí a doutrina, a jurisprudência vão nos apresentando alguns exemplos e algumas situações em que o ius variandi é aceito, né? Quando que essa alteração poderia ser feita? Vamos dar uma olhadinha aqui. Por exemplo, trocar o maquinário da empresa. Vai mudar um pouco da dinâmica do trabalho, aquilo que o empregado fazia manualmente, ele pode ter que passar por um treinamento para operar uma máquina agora e tudo mais. Agora, não está na opção do empregado, não, eu prefiro fazer manual, eu não vou querer aprender a mexer nessa máquina. O processo produtivo faz parte aí do investimento e do próprio risco do empregador. Se está mudando, o empregado vai ter que se adaptar a ele. Olha, até uma mudança de horário de início e término da jornada, desde que não mude o turno. Também não posso passar alguém que trabalha de dia para a noite. Mas ao invés de entrar às 7, entrar às 8, para depois, ao invés de sair às 5 da tarde, sair às 6, parece uma alteração inofensiva, só para um ajuste ali das necessidades do negócio, adequação ao horário de trabalho limitado de um tempo de pandemia, seja lá o que for, né? Em princípio, não causa nenhum prejuízo ao trabalhador. É bem verdade que essa horinha a mais ou a menos pode ser aquela que atrapalha a sua chegada na faculdade, por exemplo, no horário da aula. Aí nós vamos ter que conversar, porque você está experimentando um prejuízo, ainda que a mudança parecesse inofensiva. Mas se nada muda, se você não apresenta um motivo muito razoável para resistir a essa alteração, o empregador pode fazer essa alteração de forma até unilateral, mesmo que você não concorde. Você teria que apresentar um motivo para resistir. Aliás, a doutrina fala que ao ius variandi do empregador, o empregado exerce um ius resistentiae, resistentiae, né? Jus resistentiae. Seria o ius resistentiae, que é o direito de resistência. Até que ponto, né, o empregador pode mudar e até que ponto o empregado pode resistir. Na troca do maquinário, nada. No horário, se mostrar que está atrapalhando numa atividade, na faculdade que cursa, enfim, se teve algum prejuízo. Transformação de turno de revezamento para turno fixo. Turno de revezamento, aquele empregado que tem variações de horários em ciclos curtos, uma semana trabalhando no período da manhã, outra semana trabalhando no período da tarde, que está numa empresa que roda 24 horas, até na terceira semana trabalhando à noite. Isso é muito desgastante. Tanto é que a Constituição prevê para turnos de revezamento jornada de 6 horas por dia. Por ser mais desgastante, você trabalha menos para você poder ter um descanso e poder o reloginho biológico aí se acertando com a variação de horários. Se você for para um turno fixo, isso é melhor para você, né? Fica sempre no mesmo horário, tem mais rotina,
essa alteração pode ser feita sem resistência por parte do trabalhador. Instituir o uso de uniforme, por exemplo, é uma opção do empregador ter uma padronização de vestimenta na sua empresa ou não, ou mesmo modificar esse uniforme. É evidente que deve ser algo que não cause nenhum tipo de exposição vexatória. Tinha uma propaganda de um rapaz, né, que entregava lá ovo, sei lá o que, vestido de galinha, numa motocicleta com a forma de um ovo. Quer dizer, talvez haja um exagero aí nessa identificação visual, que o rapaz acaba, né, sofrendo muita gozação. Isso é engraçado, porque existem situações que a gente não pode nem imaginar. Existe uma loja de departamentos famosa, eu não gosto de identificar, né, dar nome às coisas, então, é uma loja aí que é a casa de um estado da federação, né? E que tinha um garoto propaganda que ficava na televisão direto, quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Dizendo que a empresa aceitava propostas para negociar o preço dos produtos, para vender mais barato que a concorrência. Só que aí essa campanha publicitária gerou camisetas para os vendedores e vendedoras da rede. Costuma estar presente em calçadões, em áreas mais populares de comércio, além dos shoppings. Aí o que aconteceu? Esses vendedores, e principalmente essas vendedoras, ficavam na porta da loja lá com uma camisa escrito quer pagar quanto? E isso gerou um sem número de ofensas, brincadeiras de mau gosto, especialmente com as mulheres, né? Oh, meu amor, para você, nossa, eu pago o que você me pedir. Mas imagina, né? Que situação horrível. Mas, infelizmente, até previsível, né? É evidente que quando você está envolvido com a campanha publicitária, você nem imagina esse desdobramento. Mas aí, à medida em que as vendedoras estavam na porta da loja lá com a camiseta quer pagar quanto, sofreram um sem número de gracejos, brincadeiras de mau gosto, e isso mereceu uma intervenção até do próprio Ministério Público do Trabalho, para que essa campanha fosse tirada do ar, ou ao menos o uniforme não fosse exigido, a utilização da frase na camiseta das vendedoras, essa frase não estivesse estampada, para que não sofressem, né, mais esses assédios e tudo mais. Se a empresa não fizesse, ela passaria a responder, talvez, aí por danos, ainda que, né, é quem está passando na rua que está fazendo a ofensa, mas a empresa tinha maneiras de fazer com que isso cessasse. Inclusive, nós temos um artigo novo na CLT, novo, né, vindo pela reforma, que trata do uniforme, dizendo que cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Lembrando sempre que se tem exigência de uniforme, evidentemente ele tem que ser pago e custeado pelo empregador. O empregado não pode gastar nada com aquilo que seja exigido como uniforme. E aqui, por exemplo, nós estamos falando vendedores de lojas como Leroy Merlin, lojas aí de material de construção, em que o uniforme fica cheio de marcas dos fabricantes de produtos que são ali vendidos. Houve trabalhadores que apresentaram queixa em relação a isso porque estavam, né, tendo a própria imagem usada para fazer, se sentindo um outdoor dentro do local de trabalho, né, fazendo propaganda para algumas marcas sem receber nada por isso. É uniforme. E a reforma trabalhista, então, veio para dizer que isso não gera nenhum tipo de dano ou não estaria no campo de resistência do trabalhador se negar a pôr uma camiseta fornecida pelo seu empregador como uniforme que tivesse marcas até de empresas parceiras e não só do seu próprio empregador. O fato dele ostentar outras marcas não o torna empregado dessas outras marcas, tampouco lhe rende, né, direito de receber qualquer valor por essa forma até de publicidade, é verdade, mas o 456 aí pareceu claro no que diz respeito ao uniforme. Pois bem, vimos aqui a regra geral de alteração do contrato e também, a par da regra geral que exige mútuo consentimento, falamos do ius variandi, que é o campo
de alteração unilateral do contrato de trabalho, ou seja, pequenas modificações que o empregador pode fazer sozinho. Daqui para frente, nós vamos analisar situações específicas de alteração. Por exemplo, alteração da função, depois, a alteração, quer ver aqui embaixo? Do salário para maior, ok. E se eu quiser diminuir? Né? Vamos estudar isso. E depois, lá na frente, 1.3, olha quanta coisa, alteração da jornada para mais, para menos, como é que funciona isso, e alteração do local de trabalho. Seriam essas 4 hipóteses específicas que nós vamos estudar. Alteração do local, que a gente poderia chamar, e normalmente se referem à transferência, né, de um empregado. Isso tem uma riqueza muito grande, fática, e acaba surgindo em muitos casos concretos nas reclamações trabalhistas. Mas eu, considerando que nós já estamos aqui com praticamente 30 minutos, um pouco mais, e nós temos o nosso encontro ao vivo, esse vídeo somado ao anterior estão praticamente dando a nossa carga horária dessa segunda-feira. Eu vou optar por fazer um corte para dar tempo desse vídeo subir. E mais tarde, até depois do nosso encontro, eu vou fazer a gravação de mais 1 hora de vídeo tratando aí das alterações em espécie e também da questão da pandemia, como prometido. Mas vamos fazendo um corte aqui para que não fique o material perdido na hora que a gente estiver se encontrando ao vivo, tá bom? Volto então para as hipóteses específicas de alteração daqui a pouquinho. Deixa eu cancelar aqui, porque o tchauzinho é sempre aqui em tela cheia. Vocês viram que as imagens do vídeo que ficam lá na imagem congelada é sempre o Marcos dizendo, é uma coisa que o próprio YouTube pega lá, mas que bom, que sempre a gente consegue pegar uma imagem sorridente para manter os momentos agradáveis. Gente, até daqui a pouco. Já estou subindo esse vídeo lá no YouTube para vocês. Beijo, abraço, tchau.